Olá, queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Veja bem, queridos, vamos estudar mais um assunto muito importante aqui. Esse assunto é bem importante porque ele vai trazer mais uma vez a luz, vai nos trazer uma clareada no nosso raciocínio com respeito à palavra de Deus. Vamos pegar como base aqui, preste atenção, fica até o final do vídeo, porque aqui nesse estudo eu vou fazer questão que você entenda verdadeiramente o que os pastores, os líderes religiosos não ensinam. Eu quero pegar aqui Mateus 24, versículo 29, onde vai dizer: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Preste atenção que é depois da aflição daqueles dias. Quem é o poeta aqui que está conversando? Jesus. Por que poeta? Porque essa técnica de metáforas, figuras de linguagem, ela é usada por todos os poetas no mundo inteiro. Aí você vai entender e vai começar a falar assim: caramba, caraca, e agora eu estou começando a entender. Não que nós não somos melhores, não que nós somos melhor do que ninguém, não, negativo. Nós somos estudantes do Evangelho Eterno. Nós somos estudantes do preterismo, da escatologia consumada. Meu querido, você já ouviu falar em metáforas, não é? Você já ouviu falar em figura de linguagem, não é? Já sim. Você sabia que nós que somos estudantes da Bíblia, nós devemos de tomar conhecimento de que a gramática normativa, ela é um conjunto de regras que estabelecem um determinado padrão de linguagem, a chamada linguagem culta ou linguagem normativa, não é? Agora preste bem atenção numa coisa. Nós, é evidente, nessa norma culta, ou nessa norma chamada figura de linguagem, é evidente que as normas estabelecidas pela gramática normativa, elas nem sempre são seguidas pelo falante. No caso, quem escreveu a Bíblia, no caso aqui eu citei Jesus. Já que muitas vezes ocorrem desvios de normas. Então, os desvios de normas podem ocorrer por vários motivos. E isso aqui nos interessa e muito. Particularmente, dois deles. Primeiro, o falante, ele se desvia da norma culta com a intenção deliberada de reforçar a mensagem, tornando-a mais criativa e original. Lembre-se das parábolas? Você lembra das parábolas? Lembra, não é? Então, segundo, o falante, ele se desvia da norma culta por não conhecê-la. E isso aí no Brasil, no mundo pentecostal, é o que mais tem. Isto é, o desvio se deve à ignorância do falante com relação à língua culta. Agora, os desvios da norma culta enquanto reforço da mensagem, ele tem a função estilística. E o que é isso? Não constituindo erro, e aqui serão estudados sob o título de figuras de linguagem. Então, os desvios da norma provocados pelo conhecimento, pelo desconhecimento da língua padrão por parte do falante, no caso nós, a língua portuguesa, as regras, aqui serão estudados sob o título de vícios de linguagem. O sol escurecerá. Uma metáfora. O que é uma metáfora?
uma metáfora, ela consiste, queridos, em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra. Por quê que é usado isso? Por haver entre elas uma relação de semelhança. Entre elas o quê? Tanto a expressão quanto a palavra. Agora, toda metáfora, ela é uma espécie de comparação implícita, não explícita. Implícita. Isso quer dizer o quê, Alberto? Quer dizer que o elemento comparativo na metáfora, ele desaparece, ou seja, ele não aparece. Por que que Jesus, que nesse caso é o poeta aqui, ele disse que logo depois da aflição daqueles dias? Ele não falou durante a aflição daqueles dias. Qual era a metáfora para a aflição daqueles dias? Ela desaparece aqui. A comparação, o produto da comparação desaparece. Por que desaparece? Porque é uma metáfora. As figuras de linguagem, a mesma coisa. Então, toda metáfora, ela tem uma espécie de comparação implícita em que o elemento comparativo, ele não aparece. O sol escurecerá. Por que que o elemento aqui, ele desapareceu? Por que que o sol foi substituído por outro elemento? Porque é uma figura de linguagem, é uma metáfora. E quem era, então, o sol que escureceria? O templo em Jerusalém. Mas o templo está aqui? Não. Por que não está? Porque é uma metáfora. Não é o sol literal. Era depois da grande tribulação, que era a aflição daqueles dias, o sol escureceria, ou seja, nunca mais seria visto como tal. O templo de Jerusalém, onde oferecia sacrifício, está de pé? Não, negativo. Ah, tá. Agora você começa a entender. Então o templo era o sol, que depois da aflição daqueles dias, ele desapareceria. E o sol, que era o templo, ele não caiu justamente no ano 70, durante a grande tribulação, a invasão, a desolação de Jerusalém, feito pelo general Tito e o seu pai Vespasiano? Agora você está caindo a ficha, né? Isso é o Evangelho Eterno. Irmão Cláudio Mendes, canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Alberto Lírio, canal Evangelho Eterno, a verdade ocultada. Só nós damos isso de bandeja para você. Leia, estude um pouquinho da língua portuguesa, que a língua portuguesa, ela tem isso. Então, se você observar, no caso, a metáfora, ela só é possível na medida em que o poeta, ele estabelece traços de semelhança entre a grandeza do sol e a majestade do templo. Você entendeu por que que Jesus falou que o sol escureceria depois da aflição daqueles dias? Porque Jesus, ele comparou a grandeza do sol com a majestade do templo. Lembra de Mateus 24? Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura, em outras traduções, a majestade do templo. Ele diz: não vê tudo isso? Em verdade, eu digo a vocês que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aconteceu ou não? Estude, queridos. Estude. Porque vale a pena estudar a língua portuguesa para você entender a Bíblia na nossa tradução
do português, na nossa versão portuguesa. Então, quando você estuda as figuras de linguagem, os vícios de linguagem, as metáforas, você vai entender por que metáforas e por que figuras de linguagem. Agora, presta atenção. Quando você entra num curso de teologia, toda a regra da língua portuguesa você joga para o ar. Você esquece tudo aquilo que você levou anos para aprender no colégio. Quer um conselho? Não faça curso de teologia. Quer um conselho? Estude o Evangelho Eterno e a escatologia consumada. Estude o preterismo completo. Um abraço para todos em nome do nosso eterno Criador. Amém.